Mas aí, Luiz, será que é qualquer exercício que ajuda no sistema imune? O que que é mais indicado? Existe alguma coisa que, assim, pode prejudicar fazendo exercício físico? O que que é melhor para a gente aí? Então, como a gente está falando, né, a maioria dos estudos eles falam que o ideal nesse momento que estamos vivendo é o exercício de intensidade moderada. Normalmente, exercício de intensidade moderada ele vai de 50 a 70% da frequência cardíaca. Né? Isso que a gente tem na literatura. Para as pessoas entenderem melhor, o que é 50, 70% da frequência cardíaca? É aquele padrão quando você está treinando, você está respirando, tipo, você tá respirando ali, mas você consegue ainda conversar um pouco. Ou seja, a frequência não tá tão alta, por isso você consegue conversar, tipo, se você estiver correndo. Tô correndo ali, mas eu tô conversando. Aí começa a ficar um pouquinho ofegante. Respirar um pouquinho mais forte pelo nariz ou até soltar pela boca. Ali a sua frequência provavelmente tá chegando a uns 70%. Já. Se a pessoa já não consegue respirar, o exercício já está intenso, né? Então já fica mais difícil respirar. Ele vai normalmente o intenso de 70 a 90 para mais de aí já exercício de alta intensidade. Que saiu também no Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, que estavam falando que é o recomendado, né, a prática de 150 a 300 minutos por semana de exercício aeróbico. Isso eu achei muito interessante, né? E isso ainda exercício aeróbico, que é o que eu estava falando, de intensidade moderada. E 2 vezes na semana exercícios de força para ajudar na questão da imunidade, né? Não a combater o coronavírus, mas ajudar a imunidade a melhorar. Né? Então, o que a gente tem na literatura é isso, que exercícios de intensidade moderada, eles podem ajudar a resposta imune. E assim como exercícios intensos, eles podem prejudicar exercícios intensos. Né? Normalmente, exercícios intensos, hoje a gente entende como um HIIT, né? HIIT normalmente é um exercício bem intenso, é quando você já... Um exemplo disso é quando você já não consegue mais conversar direito fazendo exercício. Sinal que a sua frequência está bem alta, então você tem que dar uma diminuída. Quando você perdura também essa frequência alta durante um bom tempo, aí sim é um exercício intenso, né? Então aí com isso aumentam as chances das infecções respiratórias, tudo por N motivos, né? Então é isso que a gente tem por enquanto na literatura. Não que não se deva fazer exercícios de alta intensidade. Eu acho que é bom frisar isso, né? Que não é porque, tipo, o exercício de alta intensidade acontece essas coisas que a gente não deve fazer. Mas no atual momento que estamos, é aconselhado, né, a gente fazer exercícios de intensidade moderada. Até porque ainda nem todo mundo foi vacinado, nem todo mundo tem anticorpos contra o coronavírus. Ótimo, achei excelente a sua colocação e é basicamente isso aí mesmo. Só queria ponderar alguns detalhezinhos. Igual o Luiz falou aí da questão da intensidade, tá, pessoal? É isso mesmo, tá? Treinar a intensidade moderada, igual ele falou aí, uma forma bem simples e prática para você saber a sua intensidade, né? É você saber se você consegue falar, como é que tá a sua respiração, né? Se você tiver muito ofegante, né, no exercício aeróbico ali, provavelmente você está treinando em alta intensidade e agora, como o Luiz bem falou aí, não é muito aconselhável, né? Se for um exercício de musculação, evite também fazer muitas repetições e ter a falha, até a exaustão total do seu exercício, tá? Para você ali não ter um processo de fadiga tão grande, né? Aí você pode trabalhar aí no que a gente chama de 50 até 70% aí do seu RM, né? Trabalhar com cargas um pouco mais leves ou não ir até a falha, né? Existe também uma tabela que é bem prática assim para você ver se você está indo em alta intensidade ou não, que é a tabela subjetiva de esforço, né? Que é a tabela de Borg. Que lá você avaliar esse exercício foi muito extenuante para mim ou não, você avalia de 0 a 10 lá. E aí vocês podem pegar, eu posso deixar também depois disponível o arquivo da tabela para você levar no seu treino, você olhar lá e falar, agora eu estou nessa intensidade, então tá legal. Então aí você consegue controlar melhor a sua intensidade de exercício, né? Igual o Luiz ponderou aí, pessoal, o exercício de alta intensidade, de acordo com os estudos aí, ele promove um declínio, né, na sua imunidade logo após do treino, e esse declínio ele pode perdurar até 48 horas após esse treino intenso, né? Por que que isso acontece? Geralmente, quando a gente treina em alta intensidade, a gente gasta muita energia, né? Depleta lá as fontes de energia e também gera um processo um pouco inflamatório, né? E esse processo inflamatório, ele gera também algumas citocinas pró-inflamatórias, né? Então, a citocina pró-inflamatória, ela vai facilitar que você tenha uma infecção, por exemplo, respiratória. Então, por isso que não é muito indicado, nesse momento agora,
a gente fazer muito treinos intensos, né? Principalmente se você não for atleta e não vive de exercício físico, do seu condicionamento, você não precisa fazer isso porque isso pode te expor aí a algum risco, né, por um determinado tempo, e caso você seja contaminado por algum vírus, não precisa nem ser o coronavírus, qualquer outro. Provavelmente você pode aí ter mais facilidade de desenvolver um caso mais grave, tá bom? Então é importantíssimo isso, essa orientação, né, de fazer exercício físico em intensidade moderada. E também eu vi que os exercícios aeróbicos parece que tem um potencial maior aí para desenvolver esse benefício para a imunidade, né? Certo, Leide? Exatamente. Porque eles ajudam, como a doença ela ataca principalmente o pulmão, né? O exercício aeróbico, eles vão promover uma ajuda nisso, na questão da pessoa estar respirando melhor, tudo. Então é isso que eles vão contribuir, né? E é legal também, que eu tinha até esquecido de salientar, que o exercício moderado, ele aumenta algumas coisas, né? Como a liberação de interleucina 2 e as células natural killer, que são basicamente coisas que vão ajudar no sistema imune para proteger. Eles vão estar ali, que vão ser liberados pelo exercício moderado para proteger o sistema imune. Então eles vão estar ali como se fossem os guardiões, né? Ó, tá vindo coisa que tem coisa estranha aqui entrando no corpo, vamos proteger. Então o exercício moderado ele ajuda nisso. O intenso ele já provocaria o contrário, né? Tem a liberação, mas ele não conseguiria, como posso dizer, ele vai na verdade gerar um desequilíbrio, né, inflamatório. E aí não vai conseguir combater, né, o vírus que está entrando. Isso, N vírus, né?